Isso, vamos lá. Mateus capítulo de número 6. Vamos continuar o nosso capítulo 6. Vamos lá. Isso, Mateus capítulo 6. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Tem muita coisa boa para nós aprendermos, irmão. Mateus capítulo 6, o versículo é de número 5, né? Na quarta-feira, irmão, nós aprendemos em relação às esmolas, né? Que aquilo que uma mão faz, a outra não precisa saber, né? Nós não precisamos cantar, tocar trombeta, né? Enfim, Deus quer que nós venhamos fazer em secreto, em oculto, no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão, tá? E outra coisa, eu estava meditando ali, e estava ouvindo um certo pregador, e ele dizia assim, irmãos, que há variedade de dons, né? E perguntaram para ele assim, e qual é o dom que, vamos dizer assim, qual é o dom principal? Ele falou, não, todos os dons eles são proveitosos, mas o dom que a igreja de hoje ela precisa ter, o dom que a igreja de hoje precisa ter em evidência, ele dizia que meu irmão, o dom de discernimento de espírito. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas. Então, se você tem um discernimento de espírito, você vai saber o que é certo, o que é errado, você vai saber o que é, o que não é, você vai saber se aquela pessoa está fazendo para Deus, se não está, você vai saber se aquela pessoa é de Deus ou não é. Porque você quer ver um exemplo? Vamos lá. Quando eu expliquei isso aqui, na quarta-feira à noite, tá? Não expliquei 17 horas, por isso que eu estou explicando para vocês aqui, rapidamente, para a gente continuar aqui. Vamos lá. Quando Samuel, ele foi ungir Davi, em quem que Samuel já queria derramar o azeite para ser rei? No irmão de Davi. Por quê? Porque ele tinha aparência de rei, ele tinha porte de rei, né? E Deus falou, não, Samuel, não é esse. O homem vê a aparência, mas eu vejo quem? O coração. Então eu vou te fazer uma pergunta. Não seja hipócrita, como o nosso estudo está dizendo, nós não podemos ser hipócritas. Seja sincero. Vocês conhecem aquela parábola, né, do rico e Lázaro, que nós já estudamos algumas vezes aqui no Apocalipse, sim ou não? Conhecem, né? Então tá bom. Se você encontrasse com o rico, bem vestido, bonito, e com Lázaro, o mendigo, para qual dos dois você pediria a oração? Não seja hipócrita. Para qual dos dois você pediria a oração? Hã? Isso, tá certo, irmã Mandelina, é isso mesmo. Assim que eu gosto de, quarta-feira eu pensar, eu falei, não, pode parar de hipocrisia, pode parar, ninguém vai pedir oração para mendigo, não. Até eu ia pedir oração para ele, irmão. Por quê? Porque nós vemos a aparência. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Mas qual dos dois era de Deus? O mendigo. Sabe por quê, irmão? Porque nós olhamos para a aparência. Não, ele ora muito. Não, ele é isso, ele é aquilo. Não, eu vou ajudar, eu vou fazer, por isso que o dom que tem que estar todos os dons são importantes, mas o dom que tem que estar em evidência hoje se chama dom de discernimento de espírito. São 9 dons do espírito, tá? Fruto do espírito é uma coisa, dom do espírito é outro, e dom ministerial é outro, e fruto do espírito é outro, tá? Nós já estudamos sobre isso aqui, mas vamos lá, tá? Então, meu irmão, ou seja, os dons do Espírito, um dom se chama discernimento de Espírito. É esse dom que nós precisamos ter, para nós sabermos se realmente aquela pessoa está fazendo para Deus ou não, se ela está fazendo para se aparecer, se ela está fazendo para se promover, se realmente o que ela está falando é verdade. Porque, meu irmão, hoje em dia o que tem de gente tem uma lábia, hein? Irmão, aqui nessa igreja eu já fui enganado. Pessoa que chegou e falou, não, porque é minha família, porque é meu filho, e eu juntar os obreiros, e a gente levantar, meu irmão, não dinheiro, a gente ajudar a pessoa, e daqui a pouco, meu irmão, essa pessoa, ele estava mentindo, depois fomos descobrir, eu passei em certo local, vi essa pessoa, deixa eu esclarecer, tá? Não é nenhum membro, tá, irmão? Porque a gente sempre ajuda mesmo, não é nenhum membro, era uma pessoa de fora que veio pedir ajuda. Tá? Porque geralmente, quando as pessoas de fora elas vêm pedir ajuda, o que eu falo?
Assista o culto e quando terminar o culto, eu vou te dar uma ajuda. Agora pergunta para mim se eles ficam para assistir culto. Meu irmão, não fica. E eu dei esse vacilo de já ir ajudando. E aconteceu que eu fui enganado. Não só eu, mas o obreiro Gilmar foi enganado também, e os irmãos, né? Mas enfim, irmãos, eu fiz conforme a pregação de quarta-feira, né? Eu fiz não para o homem, eu fiz como se fosse para quem? Para Deus. Agora, se ele agiu de engano ou não, aí já é problema dele e Deus, tá? Então, meu irmão, como por exemplo, esse dia eu estava na porta da igreja aí, eu não sei o que eu estava fazendo. Aí o cara, você é o pastor da igreja? Eu falei, sou obreiro. Eu não estou mentindo, eu sou obreiro também, sou obreiro. Cadê o pastor? Falei, o pastor não chegou ainda, mas eu sou obreiro. O que o senhor quer? Eu queria uma ajuda. Eu falei, só assiste o culto, e depois que você assistir o culto, aí o pastor te ajuda, né? Aí se ele vem assistir o culto, mas você... Não, eu sou obreiro e sou pastor, eu queria que você assistisse o culto, para depois eu te ajudar, né? Aí pergunta para mim se ele veio, estou esperando ele até hoje vir aí. Então, irmão, ou seja, são pessoas que só querem tirar o quê? Proveito. Porque às vezes vê igreja, porque às vezes vê pastor, porque às vezes vê você que é crente, já acha que está escrito bobo, acha que está escrito otário, acha que está escrito enfim. Então, meu irmão, voltando aqui, o homem, ele olha para o quê? Para a aparência. Então, meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa em cima disso aqui que nós estamos estudando. Tome cuidado com as aparências, você tem que ter discernimento de espírito. Não tem às vezes quando você olha para uma pessoa e fala, rapaz, estou com o pé atrás com fulano, hein? Rapaz, estou com o pé atrás com Beltrano. Rapaz, estou com o pé atrás. Aí os outros, que isso, ele é assim, ele é assado, ele é isso. Aí depois, meu irmão, aparece alguma coisa vem à tona, né? Não falei que eu estava com o pé atrás com ele, não falei, né? Pois é, isso se chama discernimento de espírito. Então, meu irmão, o homem, ele olha para a aparência, mas Deus, ele olha para o quê? O coração. Então, meu irmão, trazendo para nós agora, para o nosso pessoal, tá? Não adianta, irmãos, eu querer enganar o homem, mas sendo que Deus, ele sonda o quê? O meu coração. Então, vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo, né, de número 5, isso aqui foi a introdução que eu falei com vocês, mas vamos lá, vamos lá, 6, 5, né, deixa eu ver aqui. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem, deixa eu só ver aqui, irmão, acho que tem um microfone. Isso, aquele microfone estava ligado. Vamos lá. 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, os falsos, né, os fariseus, pois se comprazem orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para ser vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, né? É a mesma coisa de elogio, né? A pessoa, quando recebe seu elogio, ela já foi... Se ela está em busca de elogio e ela recebeu elogio, então ela já foi recompensada, né? Então a pessoa, meu irmão, né? Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para vocês que nós temos que, meu irmão, sempre ter um secreto com Ele. Sempre entrar, meu irmão, em secreto. Como por exemplo, aqui nós estamos orando junto, né? Mas, meu irmão, você tem que aprender a ter comunhão, meu irmão, com Deus, ter intimidade, de ter um particular, de orar com Ele em secreto também, no nome de Jesus, lá na sua casa, pela madrugada, perto da meia-noite, ou de madrugada, ou, né, um momento lá que assim der vontade de você orar, ou algo do tipo, porque até agora há pouco eu estava ali no escritório, e eu me lembrei de uma coisa que o pastor Carlos Soares disse uma vez. Ele disse assim, que às vezes tem pessoas que, né, deu vontade dela orar, não, eu vou orar de madrugada, ou aconteceu alguma coisa, não, eu vou orar de madrugada. Irmão, se você pode orar naquela hora, ora, porque, meu irmão, de madrugada significa orar o quanto antes possível. Então, se você pode, meu irmão, vai para o secreto, vai para a sua intimidade, vai falar com Deus, porque tem coisas, irmão, que você fala com o homem, e tem coisas que você tem que falar só com Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão, tá? Então, vamos lá, versículo 6, vamos lá. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando, eu já li isso aqui com vocês, né? Está em oculto e recompensará. 7. E quando não, eu li o 5, né? Perdão. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está em oculto.
e teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Ou seja, precisamos ter um secreto, intimidade com Deus, não somente orar na igreja. Tem pessoas, irmão, que elas só oram na igreja. Não, nós temos que orar em casa também. Tem que tirar aquele momento para você pegar o seu celular, colocar o fone de ouvido. Não, pastor, eu não gosto de orar assim. Então, né, você tem que tirar aquele momento para você cantar louvores, para você adorar, para você orar, para você ter aquela intimidade, para você ter aquele secreto, para você ter aquele momento de comunhão, oração, aquele momento que você lê a Bíblia, aquele momento que você assiste um culto, aquele momento que você adora, que você louva, que você busca. Todos nós precisamos ter esse momento de intimidade com Deus. Não somente orar em público, mas orar em secreto também, tá bom? Vamos lá, versículo 7. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, né, ou os pagãos, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Ou seja, meu irmão, né, se eu orei, independente se a minha oração foi longa ou não, eu preciso aprender a confiar, a descansar no Senhor, no nome de Jesus. Amém, meu irmão, tá? Eu preciso aprender a descansar no Senhor, porque eu vou te fazer uma pergunta, né? Já pensou, meu irmão, a pessoa, né, ela ficar toda hora, ficar falando no seu ouvido a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa que você, ai, né? Ou seja, então, a mesma coisa com Deus. Você falou, você tem que confiar e descansar naquela pessoa, né, perdão, descansar em Deus, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vos lhes pedirdes. Então, meu irmão, Deus é Pai, Ele sabe. Você quer ver um exemplo? As mães que estão aqui, né? O irmão Gilberto não é pai ainda, né? Mas vamos lá, as mães. Eu vou citar um exemplo meu e vocês confirmam se é assim ou não é. Quando a minha mãe, né, ela estava entre nós, quando eu ligava para ela, meu irmão, só pelo meu tom de voz, ela sabia se eu estava passando por um problema e se eu precisava de alguma coisa ou não. É assim ou não é? É assim. Só pelo tom de voz, vocês sabem, né, se o filho, a filha, né, agora o neto, né, ele precisa de alguma coisa ou não. Então a mesma coisa é Deus, irmão. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe, meu irmão, o que nós ansiamos. Ele sabe qual é o desejo, meu irmão, do nosso coração. Amém, meu irmão? Então, por isso, você colocou diante dele, meu irmão, né? Você colocou diante dele, então confia, descansa no Senhor e tudo mais ele o fará no nome do Senhor Jesus. Amém? Já orei, já coloquei diante de Deus, então acredito que Deus irá operar, então acredito que Deus irá fazer maravilhas, então acredito que Deus irá reverter essa situação, esse quadro, e assim vai, no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Tá? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então vamos lá. E outra coisa. Nós já estudamos isso aqui no curso Fé, né? Em falar nisso, eu fiquei devendo o curso Fé esse ano, né? Mas comecinho do ano, se assim Deus permitir, né? E Ele há de permitir em nome de Jesus, nós vamos voltar a fazer o curso Fé novamente, tá bom? Tá? No curso Fé nós já aprendemos sobre vã repetições, né? Então, e vocês mais ou menos já sabem o que é vã repetições. Não preciso ficar falando aqui em relação ao que é a vã repetições. Por quê? Né? Nós vamos ver agora aqui, nos próximos versículos, que a oração não é como se fosse a reza. A oração, meu irmão, ela é como se fosse uma conversa de pai, filho, filho e pai, ou de um amigo com outro amigo. Você abrindo seu coração, né? Você falando, você dialogando, não uma reza, não algo mecânico, né? Todo dia quando você vai orar, aquela mesma coisa mecânica. Todo dia, não, meu irmão, não usar de vã repetições é isso, a oração diálogo. Por quê? Porque hoje, meu irmão, né, você pode falar com Deus sobre perdão. E amanhã você pode estar falando com Deus, intercedendo por alguém. Então você já não usou de vã repetições. Então, meu irmão, tratar com Deus é assim. Como, por exemplo, eu poderia ser um pastor mecânico. Mas, como, por exemplo, hoje é sexta-feira. Mas eu pergunto para você, toda sexta-feira eu faço libertação aqui, irmão? Sim ou não? Não. Por quê? Porque, meu irmão, eu não posso ser algo mecânico. Ah, sexta-feira, mas e se Deus mandar eu pregar a salvação hoje, sexta-feira? Né?
E se Deus mandar eu pregar salvação na segunda-feira? Ah, não vou pregar, porque hoje é financeiro. E se uma pessoa estiver precisando aqui? E se eu estiver precisando? Então, a gente não pode usar de repetições. Nós não podemos ser pessoas mecânicas, né? Ou, né, de repente, eu sou aquela pessoa que não reza, né? Mas porque a reza, meu irmão, é tudo aquilo que a gente fica repetindo. Né? Ou eu sou aquele tipo de pessoa que todo dia, quando eu vou dormir, Senhor, muito obrigado por ser de hoje, amém. Aí no outro dia, Senhor, muito obrigado por ser de hoje, amém. Senhor, muito obrigado. É uma reza também, vão repetições, não, meu irmão. É um diálogo, é uma conversa, enfim. Tá bom? Então vamos lá. Versículo de número 10, né? É isso, né? 9, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como que no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre o quê? Amém. Ou seja, meu irmão, a oração do Pai Nosso não é uma oração para ser repetida todos os dias. A oração do Pai Nosso é um modelo de como orar, de como falar com Deus. Ou seja, a oração ela precisa ter começo, meio e fim. Amém, meu irmão? Tá? Ou seja, outro dia nós podemos estudar isso aqui mais profundamente. Eu posso trazer, né, versículos, né? Eu posso trazer versículos que entram em concordância, enfim. Mas resumindo isso aqui, porque eu quero chegar em outro ponto com vocês aqui, mas resumindo isso aqui, você quer saber qual oração você deve fazer? Sim ou não? Quer saber? Antes de você orar, faça a seguinte oração ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina a orar como convém. Espírito Santo, me ensina a adorar o Pai. Me ensina. Aí o Espírito Santo vai começar a colocar a palavra na sua boca e você vai embora no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Porque eu posso ensinar de uma forma, mas se o Espírito Santo quiser que você ore de outra forma. Né? Porque, meu irmão, se eu for ensinar você em cima disso aqui, né, a oração começa você engrandecendo a Deus, aí depois, né, você busca por você, né, aí depois você intercede, você pede perdão, né, e depois você finaliza engrandecendo a Deus também. Mas e se o Espírito Santo quiser que você comece a oração pedindo perdão para Deus? E se o Espírito Santo quiser que você já comece a oração intercedendo, orando por alguém? E assim vai. Como por exemplo, eu não sei se vocês já repararam, né, como foi hoje. Tem culto que a gente ora depois da palavra. Hoje, né, já veio ao meu coração para nós fazermos a oração antes de começar a palavra. Então não é algo mecânico, não é algo, meu irmão, ou seja, é como, né, Deus ou Espírito, ele dá o quê? A direção. Não pode ser uma rotina, não pode ser algo mecânico, não pode ser... Quem está entendendo, diga amém. Eu estou usando esses exemplos para depois você... será que eu estou fazendo errado? De já começar pedindo perdão. Será que eu estou fazendo errado? De já começar a orar assim. Será que eu estou fazendo... Não, meu irmão, deixa o negócio fluir. Deixa o negócio fluir. Peça para o Espírito Santo te orientar, peça para ele te ensinar a orar como convém, no nome de Jesus, tá bom? Mas outro dia, eu posso, meu irmão, trazer versículos, né, como eu disse, em concordância, e nós estudamos mais a fundo isso aqui. Mas, quem está entendendo até aqui, diga amém. Então vamos lá que eu quero tratar um negócio com você daqui para a gente finalizar. Versículo 14, ó. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas o quê? Ofensas. Vamos ler esse versículo 14 e 15, na versão linguagem de hoje? Vamos lá. 14 e 15. Ó. Por quê? Se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará o quê? Vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas,
o Pai de vocês também não perdoará a ofensa o quê? De vocês. Quem aqui, meu irmão, quer receber o perdão de Deus, ou quer ser perdoado, diga amém. Então, meu irmão, se for algo relacionado a outra pessoa, você só pode ser perdoado, meu irmão, se você, né, liberar o perdão primeiro para aquela pessoa. Vamos ler de novo? Ó. Por quê? Se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará o que vocês. Então, Deus, ele só libera o perdão se eu liberar o perdão primeiro. Deus só solta o perdão se eu soltar o perdão primeiro. 15, ó. Mas se não perdoar essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará a ofensa o quê? De vocês. Então, meu irmão, para mim ser perdoado, eu preciso perdoar primeiro. Repita assim comigo, diga: para mim ser perdoado, eu preciso perdoar primeiro no nome de Jesus. Amém, meu irmão, tá? Então, meu irmão, para você ser perdoado, você precisa ser, ou seja, né? Às vezes você quer chegar diante de Deus primeiro, para depois você liberar o perdão. Você pode chegar diante de Deus, não para pedir perdão, mas para pedir força para perdoar. Porque se você tiver ofendido e você pedir para Deus te perdoar e você não perdoar, você não recebeu perdão. Mas você pode chegar diante de Deus e pedir força para você perdoar, tá bom? Tá? Quem entendeu até aqui, diga amém. Então, vamos lá finalizar, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, né, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então, meu irmão, quando a gente vai fazendo um jejum, né, nós não podemos ficar com aquela cara de maracujá de gaveta, como quem chupou, né, limão, né, triste para baixo. Não, Jesus diz que nós temos que lavar o rosto, né? Jesus disse que nós temos que, né, lavar o rosto, né, passar uma água na cabeça, né, ou seja, não demonstrar que estamos jejuando. Amém, meu irmão? Por quê? Porque isso tem que ser entre nós e Deus, e é Deus que irá nos recompensar no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Faça para Deus, não faça para o homem e nem faça para tipo de segunda intenções em relação ao homem, no nome do Senhor Jesus. Quem entendeu até aqui os ensinamentos de hoje, diga amém. Então,